Bom, olá, boa tarde a todos, né? Estamos aí gravando essa primeira participação ilustríssima da professora Kátia Couto aqui na nossa entrevista, na nossa série de entrevistas, né, em parceria com o meu grande amigo João Viegas, aqui também do Grupo Internacional de Estudantes Pesquisadores de História, né, do qual eu também faço parte. Tenho aí o grande orgulho de fazer parte a convite do nosso. Então, vamos entrevistar hoje a professora Couto, que ela vem de um grande trabalho a formação dela é justamente nessa parte de história, né, migrações, movimentos sociais na América Latina. Ela é professora titular da cadeira de História da América na Universidade Federal do Amazonas, do qual eu tenho um grande orgulho de dizer que eu fui seu aluno, né? Então, com a palavra, eu vou dar a palavra para o João, se ele quiser complementar alguma coisa. Temos também aqui a participação da Gene Balseiro, né? Ela também está aqui com a gente junto na conversa e a gente vai dar andamento aí. A gente tem uma série de 4 tópicos em especial que a gente tentou dividir aí da melhor forma para trabalhar justamente esse assunto, que é luta e resistência em tempos de pandemia, que já que é o nosso presente, né, na América Latina. E se o João quiser dar alguma palavra, um pouco antes de começar, a gente pode dar andamento. Isto faz parte, portanto, de um projeto que eu e o Erickson decidimos criar, em que vamos fazer uma série de entrevistas, como o Erickson já referiu, e acho que é importante porque podemos partilhar um pouco da história e de várias pessoas e de vários conhecimentos pela sociedade. E estou muito satisfeito de poder estar a participar com estes 2 professores fantásticos. E a Jenny é também e foi também uma colega, portanto também está na área, e acho que vai ser uma conversa muito interessante. Ainda estou a ser aluna. Pois, ainda está. Ainda estou a ser aluna. Não, mas o que eu posso falar é que todos continuamos aí sendo alunos, né? Indefinidamente. Acho a gente sempre vai aprender alguma coisa. E aqui é mais uma oportunidade justamente para a gente aprender um pouquinho mais aqui nessa conversa descontraída com a professora Kátia. Então, voltando um pouquinho às apresentações, a professora Kátia ela é formada em História pela Universidade de Goiás, mestrado também por lá, e o doutorado pela Universidade de Brasília, sempre trabalhando aí, né, essa temática dos movimentos sociais, migração, né, e na América Latina e no Caribe, né, professora? Com a professora Kátia, a doutora Kátia, com a palavra, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a vocês por esse convite tão honroso, né, para conversarmos sobre temas que nos afligem neste momento atual. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. E, sim, eu tenho trabalhado, desenvolvido, né, algumas pesquisas, principalmente sobre a questão migratória, voltada principalmente para a questão dos migrantes trabalhadores negros no Caribe. Então, trabalhei mais especificamente com trabalhadores haitianos e jamaicanos na Cuba no início do século XX. Então, justamente para tratar desse tema geral, né, luta e resistência em tempos de pandemia na América Latina, o primeiro tópico que nós colocamos foi justamente fazer um histórico, né, para a gente pensar aí o contexto, né, em contextos gerais da América Latina, instabilidades e o que veio e vem depois, né, porque a gente já tem aí no caso todo esse contexto de a bipolaridade política aqui no Brasil. A gente tem também outros governos aqui na própria América Latina que vão sendo eleitos no decorrer desde 2019, do ano passado para cá, e como essas relações foram se dando, né, frente a essa formação de luta e resistência aqui na nossa parte aqui do continente latino, né? Sim, falar sobre esse processo que a gente está vivenciando no momento, né, sobre um problema de saúde pública, uma pandemia
pouquinho sobre os movimentos, né, toda essa questão social que emergiu com essa pandemia, é algo que nos leva justamente a pensar todo esse contexto em que essas questões sociais elas emergem com tanta força. Na América Latina, para a gente pensar historicamente, a gente, obviamente, pode falar sobre os movimentos, né? As revoltas, os movimentos sociais, a partir dos processos de independência, de analisar um contexto, um passado a longo prazo. Podemos falar também desse contexto que surge a partir da década de 70, com a implementação desse modelo econômico que se converte também para um modelo social, que é o do neoliberalismo na América Latina. Como que ele passa a fazer parte desse contexto latino-americano e como que ele propiciado, vamos dizer assim, por governos que partem, né, de governos militares, por golpes militares, e como que esse contexto desse neoliberalismo ele chega ao nosso presente. E aí, falando desse contexto mais atual, a gente tem pensado muito, né, sobre o que aconteceu no Brasil a partir de 2016, denominado, né, de um golpe político, né, em 2016, em relação ao governo da presidenta Dilma naquela ocasião. Mas a gente também se esquece um pouco de um contexto anterior, porque esse processo ele não se inicia com o governo da Dilma. Esse processo de um golpe, né, dentro de um contexto democrático. A gente pode analisar o início desses processos a partir de 2012, com o golpe que ocorre, né, vamos chamar assim, com o governo do Fernando Lugo no Paraguai, que, a meu ver, é o início desses processos em que há uma intervenção jurídica legitimada, né, juridicamente, para se destituir do poder governantes legitimamente eleitos. Isso ocorreu com o Lugo em 2012, ocorreu com a Dilma em 2016, ocorreu não num processo de eleição democrática com o Evo Morales na Bolívia. Então, temos aí um contexto que é diferente, obviamente, do processo que ocorreu na década de 60, década de 70 na América Latina, mas nós temos aqui uma nova contextualização de que regimes, de que governos eleitos, né, com uma perspectiva e um viés de esquerda, são destituídos dos seus poderes. Então, esse contexto da América Latina, ele reforça o manejo, vamos dizer assim, das forças denominadas conservadoras de direita, né, e que passam, né, a vigorar a partir desses movimentos contra os governos de esquerda e que levam, né, a processos como o que nós temos hoje no Brasil, dentro desse contexto de um governo que tem sido chamado de extrema-direita. Eu acho que esse contexto do que ocorre com o golpe
com o processo de impeachment, vamos, né, chamar assim, do Fernando Lugo em 2012, com o processo de impeachment que ocorre com a presidenta Dilma em 2016, né, faz com que esse projeto do governo que hoje temos no poder no Brasil e da retomada das direitas em alguns outros países latino-americanos, como foi o caso agora, mais recente, do Uruguai, né, no Chile, no Peru, a gente tem aí essa, né, dualidade dessas duas propostas que têm sido aí, então, colocadas nesse novo contexto latino-americano. E eu não sei, dentro desse processo, a gente já pode falar, inclusive, do contexto do que ocorreu com as manifestações no Chile, que chamam muito a nossa atenção, né? Porque as manifestações no Chile, elas são reivindicações que colocam em xeque justamente este modelo neoliberal, tá, que foi catapultado por essa direita que ressurge aqui no Brasil e em outros países como sendo um modelo capaz de lidar com as diferenças sociais, e não é. O neoliberalismo, ele não tem sido capaz de solucionar problemas estruturais, problemas sociais nesses países que o tem como modelo. E o Chile disse isso, né? A juventude chilena que foi para as ruas disse isso. Não, aqui nós não estamos bem. Aqui nós temos problemas. Ou seja, este modelo que dizem por aí que é o modelo ideal, não é o modelo ideal para nós. É um modelo que acaba não atendendo, justamente como a senhora tocou nesse ponto importante, né, as causas sociais em sua grande demanda. Essas causas sociais que meio que são esquecidas, ou até mesmo deixadas de lado, e que só são levadas em conta ali para aquele propósito eletivo, né, dos governantes, de se elegerem, né, os governantes. Então, isso aí, o que eu vejo que a senhora colocou muito bem, professora, é justamente o contexto, né, tipo, o que veio antes e como isso se deu, né, eu acho muito emblemático o Chile, né, e até mesmo como foi, né, a deposição do Guaidó aí mais próximo da gente, né, como ele organizou e foi até mesmo financiado pelos Estados Unidos, né, tipo, um cenário muito atual, né, com relação a esses golpes aí que a senhora bem tratou. Sim. Então, só que teve uma coisa. A senhora quer completar alguma coisa? Não, é isso que você está colocando. Essas questões sociais, elas não é que elas surgem de repente. Elas sempre estiveram ao longo do processo histórico nesses países. O que acontece agora é que os movimentos sociais, de uma forma geral, eles estão cada vez mais próximos, né, uns dos outros, com suas pautas, obviamente, né, individuais, mas estão se aproximando cada vez mais para justamente ter aí uma demanda, que é a consolidação de um processo democrático dentro desses países, que até agora ele não vigorou de fato. Temos uma democracia fundamentada dentro de parâmetros liberais, né, representativa, mas o processo participativo destes grupos que hoje vão para as ruas, ele tem sido negado. Então a gente pode falar sobre isso, conversar sobre isso aqui ao longo do nosso papo.